Oi, tudo bem? Meu nome é Lidiane. Nós estamos partindo já para a questão número 32 da correção do ITA 2024. A questão 32, olha que bonitinho, que é legal a gente perceber um padrão no ITA, né? Eles nunca colocam questões quebradas, assim, pergunta numa folha, alternativas em outra, eles sempre fazem questão de terminar tudo numa mesma folha. Isso é padrão, Ita. Você pode olhar todas as provas que eles vão ser sempre formatados assim nesse sentido. Ah, mas deveria ser todas assim, deveriam ser todas assim, mas algumas não são, e é legal quando a gente vê isso, né? Facilita até na hora de você se organizar para ler o texto e tudo mais. Imagina você ler a pergunta numa folha, a resposta na outra, e ter que ficar virando papel o tempo todo. Já basta a gente ter que virar para ler o texto muitas vezes, né? E daí é legal a gente começar a identificar os padrões assim, que compõem as atividades que a gente faz. Bom, aqui na questão número 32, a gente volta com enunciados na língua inglesa, que é assim, a maior surpresa da parte de inglês desse ano, né? Ano passado foi o uso de textos polêmicos, ou seja, textos que não são científicos, não estão falando de peça de avião, não estão falando de comida, estão falando de coisas que podem cutucar cutucar, vou usar essa palavra, né? O pensamento crítico dos outros, seja você a favor ou contra qualquer coisa. Então a gente continua nisso, né? Mas também esse ano, além dos textos que eles vão cutucar o seu pensamento crítico, a gente tem enunciados em inglês, o que né, era esperado. Aqui para gente do Catálise era esperado. Então, nossos alunos estavam aí preparados para possíveis enunciados em inglês. Aqui, ó, in the excerpt from the second paragraph, a bookshelf contains South Korean feminist novels and works of self-help. Titles include Lessons on Being Unmarried, Alongside the Second Sex by Simone de Beauvoir, and The Handmaid's Tale by Margaret Atwood. The underlined words express an idea of. Presta atenção nesse enunciado. Geralmente, quando a gente vê uma palavra em destaque, uma palavra sublinhada, eles pedem substituição de termo. Por exemplo, vou voltar lá numa questão, né, em que ele pediu aquela 29 que eu falei, foi a 29? Foi. Que eu falei que poderia ser plausível de anulação, né? Enfim, aqui está sublinhado e ele pede para ser substituído sem alteração de sentido. Aqui ele não está pedindo para você substituir, ele está pedindo para você identificar o que essa palavra expresses, o que ela expressa. Então vamos entender esse enunciado assim, né, em inglês? In the excerpt, então tá falando que no pedacinho do texto, from the second paragraph, lá lá no segundo parágrafo, e daí ele coloca um pedaço do texto. E daí ele coloca aqui, termina um pedaço do texto. Não, termina aqui, na verdade. E daí ele fala: a palavra sublinhada expressa uma ideia de. Expressa uma ideia de quê? Então ele tá falando que lá no café tem uma prateleira de livros que contém vários títulos alongside. Gente, pega a composição da palavra. Along é uma coisa corrente, né? Para frente. Side é lado. Então quer dizer que um livro está do lado do outro. Então aqui eu vou ter Lessons on Being Married, The Second Sex e depois eu vou ter The Handmaid's Tale. Então tá um livro do lado do outro. Qual palavra aqui expressa a ideia do alongside, né? A, scarcity. Não. Scarcity quer dizer escassez, né? Então não tá faltando livro. Não tá falando nem que tá faltando, nem que tem de mais, nem que tem de menos, né? Tá falando que está um do lado do outro. Então, não. Length. Uma pessoa que não conhece muito bem língua inglesa poderia ser levada a isso pela palavra long, né? De comprimento e tal. Que o length significa comprimento quando você tem uma medida, né? Mas no caso, não. Não é o comprimento. É uma coisa do lado da outra. Então, sentido não expressa esse sentido, não. Proximity, sim, tá um do lado do outro, então eles estão próximos, né? Então a gente sabe que é a letra C. Inclusive, proximity
pode ser entendido como um cognato de proximidade. Remoteness. Até anotei aqui, ó, o remoteness, ele vem com uma ideia de afastamento, de remote, tanto que a gente tem o remote control. E o ness, ele transforma a classificação da palavra, né? Ele tira a palavra remote como um adjetivo e transforma em um substantivo. Então, na verdade, o ness aqui, que você pode confundir com less, o less seria um prefixo que indicaria a negativação da palavra, né? Então, remote seria remoto, remoteless seria não remoto, igual wire do Wi-Fi. Wire é do fio, wireless é sem fio. Mas no caso ness, ele transforma as palavras em substantivos. Por isso que essa aqui ela não está correta. E depois, wideth, que tá aqui, ó, como largura. Então, um é comprimento, o outro é largura. A pessoa que vê a palavra alongside pode entender que tem alguma coisa relacionada com medida, quando na verdade está mais relacionada à proximidade do que a medida. E é isso aí. Eu acho que essa questão ela foi num nível difícil, mas não porque ela estava difícil de entender, mas porque ela tinha vocabulários que te levavam, sim. Se você não conhece essa palavra da letra E, você vai falar, não, eles colocaram essa que ninguém conhece, então essa é a resposta certa e vai assinalar ela. Se você confundiu o sufixo, prefixo aqui no remoteness, confundiu com less, então você também assinar a alternativa errada. Se você não conhecer a palavra scarcity, né? Então você também entendeu. É umas coisas que levam, às vezes o óbvio é sempre o certo. E aqui a resposta era o óbvio mesmo. E é isso aí. Até a próxima questão.